Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós leremos o versículo 16 até o capítulo 5, versículo 2. Nós leremos capítulo 4, do verso 16. Chegaremos no capítulo 5, capítulo 5 nós leremos os 3 primeiros versículos. O tema da nossa meditação nesse dia é não desanime, não desanime. Diz assim a palavra de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus, e por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Não desanimamos. Não desanime. Se tem alguém que é um exemplo de perseverança, de força, de atitude, de paciência, de resignação, é o apóstolo Paulo. Esse homem sofreu surras, foi apedrejado, espancado, sofreu naufrágio, foi preso, sofreu fome, frio, lutas, perseguições, calúnia. Tudo isso o apóstolo Paulo enfrentou. E um dos temas da segunda carta dele aos Coríntios é justamente a defesa do seu apostolado. Ele mostra que nós temos um tesouro em vaso de barro porque Deus sempre está conosco em todas as situações. E isso impulsiona a continuar a pregar, a continuar a falar, para que a graça de Cristo possa abundar para muitos deles. E nesse verso 16, então, ele diz: por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo mortal, se corrompa, porque nós precisamos assumir isso também. O nosso corpo, que provou do pecado, ele está sempre se corrompendo. Nós envelheceremos, sofreremos os danos do tempo, as limitações crescerão. Por isso nós precisamos assumir isso de forma serena e tranquila. Por quê? Porque para o cristão, a vida não para só nesta vida, nesta presente era. Não é só aqui. E essa certeza que dá esperança ao apóstolo Paulo de enfrentar as adversidades, as perseguições, as tribulações. Porque se o nosso homem exterior, se o nosso corpo físico se corrompe, o nosso homem interior se renova a cada dia. A nossa vida espiritual é renovada a cada dia por Deus. Aí ele faz aqui uma comparação entre o homem exterior que está se corrompendo e o homem interior que é renovado. Então as tribulações, as lutas, as injúrias, as calúnias não podem pará-lo, não podem desanimá-lo, porque ele sabe que há um renovo diário da sua alma, há um renovo diário dado por Deus. Deus renova as suas forças, Deus dá mais coragem, ousadia para que ele pregue. Versículo 17, então ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Veja as comparações que o apóstolo Paulo faz, né? A tribulação ele chama de leve e momentânea. O resultado da tribulação é que produz um eterno peso de glória. A tribulação é leve, a glória tem um peso. A tribulação é momentânea, a glória é eterna. E ele diz acima de toda comparação, mas ele acaba comparando. Esse é o jogo inteligente do apóstolo Paulo, mostrando justamente nesse argumento que a vida que enfrentamos nesta presente era, nessa existência, não pode ser comparada com o que está à nossa espera em Cristo Jesus. Não pode ser comparada com o que experimentaremos no novo céus e na nova terra, porque aqui é muito pequeno. Aí ele chama atenção para o segredo de não desanimarmos.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Este mundo passará com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o ensino bíblico. Este mundo está reservado para o fogo. Nós esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Por isso que atentamos para as coisas que não vemos, para aquilo que não subiu ao coração do homem, para aquilo que nunca se ouviu, porque são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Atentando nessa mentalidade, nesta visão espiritual. Olhar a realidade com o olhar de Cristo, com o olhar de que a nossa vida não se encerra aqui. Por isso ele começa o capítulo 5 dizendo: sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se morrermos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso, nesse tabernáculo nós gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. O fato de estarmos no corpo que provou do pecado, nesta presente era, com as limitações, com o sofrimento, com a morte, há um gemer em nós, porque ansiamos. Nós temos grandes expectativas para habitarmos no tabernáculo, no edifício feito por Deus, eterno nos céus, a nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade nós os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos. O apóstolo Paulo chama atenção aqui para a ressurreição corpórea de todo crente. Quando morrermos em Cristo, Cristo nos ressuscitar, não seremos apenas espíritos, como muitos acreditam, e como era a cultura grega, que entendia que o corpo era mal por ser matéria e o espírito era bom por ser espiritual, então o corpo era a prisão da alma, a morte nada mais era do que a libertação da alma desta prisão. Esta era uma ideia grega que foi bastante difundida por grupos gnósticos, grupos heréticos, que tentavam fazer uma junção entre os ideais cristãos e os ideais dos filósofos, principalmente platônicos. Mas essa não é a perspectiva bíblica. A Bíblia fala da ressurreição do corpo de cada um, porque Cristo também ressurgiu. Por isso que Paulo diz que nós não anseiamos por estarmos nus, ou seja, sermos apenas espíritos, mas pelo contrário, por sermos revestidos. Olha o que ele diz: mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi por isso que o próprio Deus, quem nos preparou para isso, outorgando o penhor do Espírito. Como é que nós temos certeza disso? Deus deu o penhor, deu a garantia de resgate, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de que não corremos riscos de sofrermos perda, porque temos esse penhor em Deus. Deus garante, não haverá fraude. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, quando você estiver desanimado, abatido diante das lutas, lembre-se, o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova. Se esse tabernáculo se desfizer, temos um tabernáculo, um edifício eterno criado por Deus nos céus, uma eterna moradia. Não é uma moradia fora de nós, é o nosso corpo glorificado, é o nosso corpo celestial. Por isso que nós gememos, ansiosos por estar eternamente com esse revestimento desse corpo glorificado. Não ficarmos nus, porque não seremos só espíritos, seremos corpos glorificados, semelhante ao de Jesus Cristo. Esse é o eterno edifício feito por Deus. Esta é a eterna casa. Então olhe para as dificuldades da vida, lembrando que a glória que em nós há de ser revelada não há como ser comparada com a tribulação, com o sofrimento. Não tem comparação. Atentando sempre para as coisas que não se veem, para a esfera espiritual da vida. Este mundo passará, mas há um novo céu e uma nova terra aguardando por nós. Que Deus nos abençoe nesse dia em nome de Jesus.